queria vir ver meu filho. Ah, seu filho pulou o muro e fugiu. Ele não só pulou o muro muitas das vezes e fugiu. O cara foi baleado e morto e enterrado ali no terreno, entendeu? Em torno do reformatório. Dos filmes do Oscar esse ano, acho que todos eles, boa parte, né, no caso, conta em algumas atrocidades históricas, né? É bem curioso isso. Sim, eu acho que esse filme tem uma importância histórica incrível por tudo que ele se propõe. Pegando carona no Nickel Boys, eu queria comentar sobre um filme que não teve muita atenção, pelo menos pelo público brasileiro, mas é um filme que vale a pena ser visto e comentado, que é o Sing Sing. Que o Sim. Tá concorrendo alguma coisa aí também. Coma Domingo, um ator excelente, que estava excelente também no filme, evidentemente, e concorreu a melhor ator. E a história, o plot do filme eu acho muito interessante. Para quem não sabe, Sing Sing foi uma... Não sei se ainda existe, mas foi um dos maiores presídios dos Estados Unidos. E para lá era só uma dos criminosos de mais alta periculosidade, alguma coisa assim. E os presos de Sing Sing montam um espetáculo musical. Isso que eu achei da hora. Uma forma de fugir à realidade. A realidade que uma prisão é uma realidade opressiva por si só, mas há uma espécie de uma válvula de escape, né? Há uma semente para ser plantada. Isso que eu acho interessante e recomendo que vejam o filme. Muito interessante. Olha só que curioso, né? Quando eu ouvi o nome Sing Sing, eu imaginei que era alguma coisa relacionada à peça, a um musical que eles construíram no filme, não tem nada a ver. Não, mas assim, eles fazem uma peça na prisão. Sing Sing é o nome da prisão. Olha só. E olha que coisa, daí você falou dos filmes, né? Que caráter tem esses filmes que estão concorrendo ao Oscar? Olha o Wicked, que conta a história da bruxa má do Oeste. Porque assim, você assiste o episódio, o filme do universo de Mágico de Oz, você só vê o vilão. Você não sabe o que ele passou, por que ele é vilão. E o Wicked veio para mostrar exatamente isso, cara. Que ela não era uma pessoa má, ela lutava pela justiça, contra abusos que aconteciam, né? Inclusive a Ariana Grande, sensacional, a Cynthia Erivo também. Cara, a impressão que eu tenho, por exemplo, que a Ariana Grande parece que nasceu para aquele papel de bonequinha ali, de fada, né? De contos de fada. A impressão que eu tenho é que essa interpretação dela foi tão incrível, parece que no dia a dia ela já é assim, de tão natural que ela tá ali no filme, né? E foi o filme que mais me surpreendeu, Isaac, no Oscar. Porque eu costumo não gostar, principalmente de musicais, especificamente assim, desse universo de contos de fadas. E esses filmes mais coloridos, com esses temas, né? Mágico de Oz, eu costumo passar longe. Eu nem ia assistir se não fosse um filme que estivesse concorrendo ao Oscar. E me surpreendi, cara. Pra mim, foi um dos melhores filmes que eu assisti aí dos últimos anos, cara. Excelente. Isso é interessante de falar, né? Porque tem muitos filmes que a gente assiste nem com tanta expectativa, ou com expectativa baixa, acaba se surpreendendo, enfim, tendo uma boa surpresa, uma garota surpresa. Pra caramba. Não, isso que você falou da bruxa má, dos dois lados do personagem, isso é muito interessante, né? E até uma coisa pra gente aplicar na vida, né? Não julgar as pessoas, né? E é curioso, assim, porque assim, se for parar pra analisar, não é um arco de personagem que ela se transforma numa vilã, né? Pelo contrário, né? Aí tem uma dualidade bem grande, né? Quem é o vilão da história e quem é o herói, né? Tipo, né? Eu acho que é a mesma coisa da história norte-americana, né? Que os índios, né, sempre foram retratados nos filmes como vilões. E na verdade não, né? Os americanos tomaram a terra deles, né? Então acho que o filme, ele brinca um pouco com isso, né? Isso é muito interessante. Tem até um meme, né, do Trump falando: os imigrantes trazem doença e violência, e até uma mulher índia falando: eu sei. Tá bom. Agora, Isaac, Conclave. Não podemos deixar de falar dessa obra magnífica. Um dos melhores filmes que estavam aí concorrendo. Acho que nós 4 aqui assistimos, né? O Isaac, o Edgar, eu sei que gostou pra caramba. O Ray Fiennes lá interpretando. Destruiu. Acho que é um bom adjetivo. Então, assim, cara, eu achei um filme... Primeiro que ele é um roteiro adaptado, e ganhou, né? O melhor roteiro adaptado. E ele vem pra... É uma história de ficção, isso tem que ficar claro, né? Pra quem for assistir, aquela história não existe. Mas os elementos da história que vem do livro, eles foram... O diretor foi pensando, né? Tanto o escritor do livro quanto o diretor. Eles pensaram informações que vieram de dentro do Vaticano, né? E aí ele foi criando essa história. Eu achei fantástico toda a mensagem que o filme tem a transmitir, as atuações, a direção, o roteiro. Acho que eu não tenho nem crítica a fazer. Olha, eu acho que assim, o Conclave ele é um filme muito, muito bom. Eu acho que assim, o filme ele se eleva num nível muito superior, eu acho que por conta do final. O final do filme ele traz um debate, assim, um conflito assim, extremamente interessante, mas, que eleva o filme. É isso que eu até já afirmei na semana passada. O que o final mostra no final, eu não acho que... Pra mim, é impossível correr aquilo. Sim. Não, isso não vai acontecer. Isso...
Os caras deram uma viajada. Ficou surpreendente o final? Ficou, mas foi uma viajada dos caras. Mas de todos, eu acho que você é mais polêmico. Esse filme tipo assim, ele é maravilhoso. Mas pra quem tem Você deu nota 10. Não terminei. Não, mas a nota continua 10. Mas pra quem é cristão, católico, e se aquilo tiver uma pincelada e for verdade de tudo, eu ia parar de ser católico na hora. Mas uma coisa interessante que eu não parei pra... Talvez uma coisa bem óbvia, mas eu confesso que eu não percebi isso no filme. Eu até então depois assisti a crítica lá do Rodrigo Silva, né, comentando sobre o filme Conclave, que na verdade cada um dos cardeais representa um país ali, né? Então não são homens que têm contato constante, eles têm um contato muito próximo nos momentos ali decisivos, né? Por exemplo, como o Conclave em si. Então é bem curioso isso, né? Eu acho que eu mudei minha opinião e minha visão em algumas coisas em relação ao filme, que até cheguei a conversar com o Eric aí nos bastidores, né, antes de gravar o podcast, em relação à decisão, né, de todo mundo votar, né, num determinado personagem do filme, num determinado cardeal, por conta de um discurso que ele fez, enfim, que eu acho que foi uma das maiores influências pro público tomar aquela decisão no final do filme, sem dar spoiler. E eu ia pensando assim, de uma maneira mais aberta, pô, cada cardeal pertencia a uma nacionalidade diferente, não são homens que se reúnem ali, não são pessoas, né, que se reúnem ali no momento do conclave. Eu acho que muita coisa fez sentido pra mim, acho que ficou até um pouco superficial falar sobre isso, que acho que não dá pra entender muito o que eu tô falando, mas eu ao mesmo tempo não quero dar spoiler. Mas acho que na minha cabeça fez muito mais sentido. Pra mim não faz muito sentido não, porque é caras que não se vê, mas se odeiam, por causa de um poder. Então, tipo assim, isso pra mim é horrível. Onde você deveria levar uma coisa mais a séria, que você mexe com milhões de pessoas que acreditam naquela fé, e tem um determinado diálogo que puxa mais para um lado, sei lá, que para mim é muito chocante, e o outro não. Então esse contraste no final ainda, não posso dar spoiler, cara, mano, fora, pra mim é fora do comum, acho que não, uma coisa não é normal. Que eu acho interessante, porque o personagem do Ralph Fiennes, ele é bem complexo, e tem, já que a gente tá no dualidade de ideias, é bem dualidade, tem muita dualidade. Sim, mas ele é mais liberal, tipo assim, ele vai pra um lado, e os diálogos, pô, mas você tem que defender, porque, mas a outra fala, ele defende o Hitler, a gente já defendeu um monte de gente. Mano, olha as ideias. Mas isso aconteceu, de fato. Não, mas tudo bem, isso mas, mano, pensa. Então eu vou botar uma água no feijão. Muito assim, tipo, eu vou mais pra um lado liberalismo, aí o Tedesco, que é mais tradicional, o cara mais vilão. O filme mostra que esse lado é mais vilão do que esse. Eu acho que deveria ser o contrário, mas... O Edgar entrou num dilema interessante. Ele disse que se aquilo que acontece no filme tivesse algum teor de verdade, ele, se fosse católico, teria sua fé balançada ou até abandonaria. Não, porque o filme mostra, porque, é interessante, eu já vou reprisar aqui. No começo do filme, quando um cara tá indo pro conclave, ele tá triste. Ele não tem mais fé. Naquele momento, ele não tem fé, porque ele sabe o que tá acontecendo. Assim, é grave isso. A gente não sabe perfeitamente o que acontece na cúpula das religiões e igrejas de forma geral, mas eu queria fazer um exemplo. Eu queria dizer que o que acontece no filme Conclave, a gente tem visto na mídia atual, em igrejas. Poderia até citar porque é público. Por exemplo, a Bola de Neve está passando por uma crise. Sim. A Assembleia de Deus, tem pessoas indo dentro da igreja da Assembleia de Deus com protesto, com cartaz, queremos votação, queremos votação. Sim. Então, assim, eu sinto que o conclave ele é um reflexo, não vou de forma nenhuma generalizar, achar que pelo contrário, mas dizer que eu acho que simboliza várias religiões por aí com as suas cúpulas e os seus conclaves. Perfeito, mas se...